Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de jogo a contar para o nosso dia de... Só que antes, se você não é inscrito no canal, deixe seu like, clica no botão de inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente for lançar aqui no canal para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui no nosso canal. Estamos aqui diante do jogo do Campeonato Argentino, mas antes queremos agradecer a sua audiência, porque a gente faz isso para vocês e sentimos-nos muito bem quando 1, 2, 3, 4, 5 e muito mais podem vir então aqui se beneficiar dos nossos palpites. Ontem lucramos mais uma vez, graças a Deus. E hoje vamos procurar lucrar e amanhã também. E neste caso vamos avaliar os jogos de amanhã. São agora 6 horas e 2 minutos. Estamos a gravar às 6 horas e 2 minutos. Para nos desculpar então pelos vídeos que chegavam em atraso por causa das provas que estão a decorrer esta semana. Dito isto, vamos às análises. Temos Independiente de Rivadavia contra União de Santa Fé. É a quarta rodada do campeonato argentino, é o sexto contra o sétimo colocado da tabela classificativa do mesmo campeonato. Vemos aqui o Independiente, que vem com um histórico de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Marcou 4 golos e sofreu 3. Vai enfrentar o União de Santa Fé, que vem com um histórico de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Marcou 6 golos e sofreu 3. E em confrontos diretos tivemos então uma vitória para o Independiente, 1 empate e 3 vitórias para a União de Santa Fé. Dados complementares, encontramos o Independiente, que venceram 3 dos últimos 4 jogos, marcaram primeiro em 3 dos últimos 4 jogos também. Já o Santa Fé ganhou, empatou em 3 dos últimos 3 e marcou primeiro em 3 dos últimos 3. Então, para essa partida a gente vai ficar com menos 3 gols e 75. O primeiro número do nosso ID é o número 5. E dito isto, a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. Ainda às 0 horas temos a Banfield contra New Old Boys. Estamos aqui diante do 11º contra o 26º colocado da tabela classificativa do Campeonato Argentino, a contar ainda pela quarta rodada do mesmo campeonato, onde encontramos um Banfield que vem com um histórico de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, marcou 5 gols e sofreu 7. Vai enfrentar o News, que vem com um histórico de 3 vitórias, 0 empate e 2 derrotas. 4 golos marcados e 2 golos sofridos. Em confrontos diretos tivemos 0 vitórias para Banfield, tivemos 2 empates e 3 vitórias para New Old Boys. Dados complementares, vemos um Banfield que não venceu 3 dos últimos 4. Banfield sofreu o golo primeiro em 3 dos últimos 4. Já o New Old Boys ganhou um empate aos 5 dos últimos 5 jogos e teve menos 2 golos em 6 dos últimos 7 jogos. Então, para essa partida, a gente vai fechar em menos de 3.75. O nosso segundo número do ID é o número 8. E dito isto, vamos pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 1h30 temos Paysandu contra a América. Estamos aqui diante do quarto contra o 19º colocado da tabela classificativa do campeonato brasileiro, segunda divisão, a contar pela 8ª rodada da Série B, onde encontramos o Paysandu, que vem com o histórico de 2 vitórias, 3 empates, 0 derrotas, 3 golos marcados e 4 golos sofridos, 3 golos marcados, não, 8 golos marcados, assim que está certo, e 4 golos 6 golos sofridos, 8 golos marcados e 6 golos sofridos. E o América vem com um histórico de 3 vitórias, 2 empates e 0 derrotas, 9 golos marcados e 5 golos sofridos. E em confrontos diretos tivemos 3 vitórias para o Paysandu, 0 empate e 3 vitórias para o América. E para esta partida a gente vai fechar em menos 3.75. O nosso terceiro número do ID é o número 4. E dito isto, a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte.
20h30 temos Sportivo Luqueno contra Sportivo Trinidense. Estamos aqui diante do quarto contra o 12º colocado da tabela classificativa, a contar pela 22ª rodada do Campeonato Paraguaio. Estamos agora no Paraguai e vemos aqui um Sportivo Luqueno que vem com histórico de 3 vitórias, 0 empates e 2 derrotas. Marcou 5 golos e sofreu 6. Vai enfrentar os trinidenses, que vieram com um histórico de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Marcaram 6 golos e sofreram 5. Em confrontos diretos tivemos 3 vitórias para este jogo, para o Luqueno, perdão, 2 empates e 0 vitórias para os trinidenses. Então vemos aqui, eu quero confirmar aqui alguma coisa. Os trinidenses, ok, para essa partida a gente vai fechar também com menos 3,75 e pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. Sem esquecer que o nosso quarto número é o número 2. 23 horas temos ainda a Série A do Brasil, primeira divisão, Juventus contra Atlético de Goiás. Estamos aqui diante do 14º contra o 18º colocado da tabela classificativa da Série A contar pela 5ª rodada do mesmo campeonato, onde encontramos a Juventude, que vem com o histórico de 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas. Marcaram 6 golos e sofreram 8. Vai enfrentar o Atlético, que vem com o histórico de 3 vitórias, 1 empates e 2 derrotas. Marcou 8 e sofreu 4. Em confrontos diretos tivemos então 2 vitórias para o Juventude, 2 empates e 2 vitórias para o Atlético. Dados complementares. Encontramos uma Juventude que teve mais marcam em 5 dos últimos 6 jogos. Juventude ganhou, empatou 9 dos últimos 11 e teve menos de 2 gols e meio em 4 dos últimos 4 jogos. Já o Atlético venceu 3 dos últimos 4. O Atlético marcou primeiro em 4 dos últimos 5 e teve menos 2,5 em 5 dos últimos 5 jogos. Já nos confrontos diretos, o Atlético ganhou e empatou 5 dos últimos 6 confrontos que fez contra a Juventude e teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 jogos. Então, para essa partida a gente vai fechar com menos 3,75. O quinto número do nosso ID é o número 3. Não se esqueça de deixar o seu like, você que chegou até aqui, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no canal. Mas sem mais enrolação, vamos partir para as análises dos palpites do jogo seguinte. 23 horas temos Campeonato Paraguaio, Clube Nacional contra Cerro Porteño. Estamos aqui diante do segundo contra o nono colocado da tabela classificativa do Campeonato Paraguaio, a contar pela 22ª rodada do mesmo campeonato, onde encontramos aqui o Clube Nacional, que vem com um histórico de 3 vitórias, 0 empates e 2 derrotas, 12 golos marcados e 10 golos sofridos. Vai enfrentar o Cerro Porteño, que vem com um histórico de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Marcou 9 golos e sofreu 4. Em confrontos diretos tivemos 1 vitória para o Nacional, 2 empates e 2 vitórias para o Cerro Porteño. Dados complementares. Encontramos um Clube Nacional que perdeu 3 dos últimos 4 jogos. Nacional sofreu o gol primeiro em 3 dos últimos 4. Já o Cerro Porteño venceu 6 dos últimos 7. Cerro Porteño marcou primeiro em 6 dos últimos 7 e Cerro Porteño venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 jogos. Já em confrontos diretos tivemos menos de 2 gols e meio em 6 dos últimos 8 jogos em que estas duas equipes se defrontaram. Cerro Porteño ganhou e empatou 9 dos últimos 10, teve ambas marcas em 4 dos últimos 5 e Cerro Porteño marcou o primeiro em 4 dos últimos 5 jogos. Então, para essa partida a gente vai fechar em mais assim, deixa eu só confirmar uma coisa. Ok, sim. Para esta partida a gente vai fechar em mais de 1,75. O sexto número do nosso ID é o número 3 e dito isto a gente vai pular em tela cheia para saber quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o nosso dia 5 de junho de 2024. Muito bem, nos encontramos de novos ao que interessa. Temos então aqui 0 horas, Independiente de Riviestra contra a União de Santa Fé, ficamos com menos 4 golos. Ainda 1 hora temos Paysandu contra a América, ficamos com qualquer um ganha. Em Cantos, às 20h30 temos Sportivo Luqueno contra Sportivo Trinidade, ficamos com nada de 4 golos, não queremos 4 golos nessa partida.
E exatamente 4 golos não, este é o código. E às 23 horas, para finalizar, temos Juventude contra a América. Ficamos também com dupla possibilidade em cantos. E para isso temos então uma odd de 1,50 para dobrar ou ganhar então os nossos 54% dos investimentos. Aposte com moderação, lembre-se de nunca apostar mais do que você pode perder. E o último número do nosso ID, creio que seja o número 0. O número 0 é o último número do nosso ID. E dito isto, vamos então em tela cheia para finalizar. Não se esqueça de deixar o seu like, partilhar para os seus amigos no Facebook, nos seus grupos do WhatsApp, porque isso nos ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Então é isso, para finalizar, não se esqueça, tem vídeos aqui no canal que vão ajudar você a fazer muito mais dinheiro nas apostas. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas esportivas. Temos ainda um vídeo onde falamos sobre a gestão de banco que vai fazer você não perder todo o seu dinheiro, todo o seu capital de investimento. E ainda como bônus temos aqui um vídeo especial que fala sobre handicap asiático. Todos os segredos revelados que vão fazer você apostar como um verdadeiro profissional das apostas.